Pessoal, pronto aí, ó. Fazer silêncio, virar pra frente, prestar atenção aqui. Vamos terminar as questões que eu havia passado aí. Século passado, né? Mais ou menos. Qual a pergunta que a gente parou? O que eu faço? Voluntarismo. Qual é a visão de Schopenhauer sobre a história? Qual é a visão de Schopenhauer sobre a história? O senhor pode tomar água lá? Não. Vai que tem muita gente lá de fora, né? Vai começar. Só se você não vem? É ninguém de fora. Semana passada? Não, tem uma foto lá. Vai lá então. Então Schopenhauer tem uma visão pessimista sobre a história. Então a história humana é uma história de dor e sofrimento. Não existe uma razão e um progresso guiando a história humana. Pelo contrário, é um acaso cego. Então, a história humana é recheada de dor, sofrimento, acaso cego e enganação. Não é a marcha da razão nos conduzindo ao progresso, como queria filósofos como Hegel. Então, nesse aspecto aqui, o Schopenhauer está criticando a visão da história do Hegel. Hegel acreditava que existia uma ideia, uma razão movendo a história humana rumo à concretização da ideia de liberdade. Para Schopenhauer não há propósito algum, não existe progresso. A história humana é uma história de dor, sofrimento, acaso cego, enganação. Hoje em dia mais ainda, né? Com fake news ainda. Próxima questão. Explique alguns vontade E representação. de Schopenhauer. Então Schopenhauer, como um voluntarista, ele defende que o que move a humanidade é uma vontade cega e insaciável. Essa é a essência da realidade. Essa vontade cega e insaciável nos faz desejar coisas e pessoas. Enquanto nós não temos as coisas e as pessoas que nós desejamos, nós sofremos porque não as temos. Depois que passamos a ter, como essa vontade é cega e insaciável, a gente começa a se entediar com as coisas e as pessoas que a gente já tem. É verdade. Aí volta a sofrer. Sofrer porque você passa a desejar outras coisas e outras pessoas. Você nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. A grama do vizinho sempre é mais verde. É vicioso. Não é só o capitalismo, não. Segundo Schopenhauer, isso faz parte da essência humana. A essência da realidade que governa todas as Na coisas. verdade, um ano atrás, eu tenho uma moto. Fui lá comprar uma moto. Só quero trocar de moto. Já enjoou, né? Está entediado com ela, já quer outra. Né? Mais é ruim, né? O ser humano é assim. É engraçado como essa vontade cega e insaciável nos move. Vontade de vencer. E a gente até quer ver os outros bem, mas nunca melhor que a gente. Então, há uma inveja também que nos move. Uma inveja que nos faz querer estar acima ou melhor do que os outros. Se os outros estiverem bem e a gente não tiver, a gente está puto. Se a gente não tiver acima de tão bem quanto a pessoa está, no mesmo patamar ainda vai de boa, mas se você estiver um pouco abaixo, você já vai provocando uma tensão aí. A gente até quer ver os outros bem, mas nunca melhor do que a gente. E à medida que a gente vai vendo as pessoas próximas a gente deslanchando e a gente ficando para trás, isso vai ficando Não, às vezes eu ficava bolado quando eu tentava arrumar trampo, era um negócio. Eu queria arrumar um trampo e lá em casa fazer uma coisa. O moleque era pra usar droga, eu usava trampo fácil. Nossa, calma. Nossa, eu ficava bolado. Eu saio nos mercados. Os droguinhas da rua, né, velho? Eu entregava o currículo em tudo. Aí tinha um amigo, nossa, o moleque só queria um dia pra usar droga. Um dia que ele entregou no outro, depois ele deu pra ele. Perto onde que eu moro aí tem um negócio ali. Produz. 40?
Oi? É, perto da 40 ali. Ah, tô ligado. Rapaz, ali é o point do Zé Droguinha, mano. É, ali mesmo. A rotação ali, que eles ficam uma puta de roubar meus carros. Eu tive alguns carros, né? Roubar meus carros umas 2 ou 3 vezes. Eles rodam muito, nunca os mesmos. Mas é sempre lá do Zé Droguinha, velho. Os caras ficam uma puta, ainda trabalham e ganham o salário deles lá ainda, os vagabundos. Mas peraí, segundo Schopenhauer, a essência do ser humano. A essência do ser humano, da realidade, é uma vontade cega e insaciável. Nada nem ninguém pode satisfazer essa vontade. E a solução para essa vontade que nos leva a um constante sofrimento é você anulá-la. Como é que você consegue anulá-la? Através da arte, você sublima essa vontade cega. Através da religião também você pode sublimar. A religiosidade também pode fazer você sublimar essa vontade cega e insaciável. E a filosofia, são 3 formas de você superar essa vontade cega e insaciável. Outra coisa, nós não conhecemos a realidade como a realidade é. Nós só conhecemos a representação da realidade. Ou seja, eu só conheço a ideia que eu faço da realidade. Eu não conheço a realidade como ela é. Então, as pessoas acham que conhecem a verdade sobre as coisas, a própria realidade. Na verdade, o que você conhece é uma representação, é a ideia que você fez da realidade. E hoje, muito mais. Está havendo aí uma situação política do nosso país, um confronto aí de 2 ideologias, direita e esquerda. E ambos os lados estão pautados não em realidades, em fatos, mas em ideias, em representações. Representações que são muitas vezes enviesadas. Tem um autor chamado Daniel Kahneman, ele escreveu uma obra chamada Rápido e Devagar. Ele vai nessa obra mostrar como nós funcionamos, o nosso cérebro funciona. Evolutivamente, o nosso cérebro foi treinado para responder rapidamente às situações. Então, para responder rapidamente, você tem que ter alguns programas já pré-instalados no seu cérebro, que são os preconceitos, ideias preconcebidas. Que essas ideias vão fazer com que você tome decisões mais rápidas. E buscar a verdade é algo que não é rápido. É algo que demanda tempo. Aí as pessoas acham que estão descobrindo a verdade ou que estão compartilhando a verdade. Não. Está compartilhando algo que é chamado de viés de confirmação. É um vício do nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, por preguiça, para responder e resolver as coisas rápido, o que ele faz? Ele não pensa, ele não questiona, não busca a verdade, que é mais lenta. Ele pega aquela que é mais rápida. Ou seja, a galera fica postando de toda hora coisas, tanto da direita quanto da esquerda, que nenhuma delas representa a realidade, tanto por parte do Bolsonaro quanto por parte da esquerda. Hoje, por exemplo, soltaram aí que o Bolsonaro estava na maçonaria. Boa parte de quem apoia o Bolsonaro é cristão. E para boa parte dos cristãos, maçonaria é algo do diabo. Tem até o Bafomé lá, que é um dos símbolos da maçonaria, que é um símbolo do diabo. E a mesma coisa aconteceu pouco antes do dia da eleição. Soltaram um vídeo de um satanista lá apoiando o Lula. Aí ela já pega para falar, aqui, ó, tá vendo? Essa é a prova de que o Lula é do demônio, a esquerda do demônio. Olha só, os satanistas estão apoiando o Lula e a esquerda. Aí agora a galera de esquerda já pegou uma coisa lá, peraí. Soltaram, então vamos soltar também o Bolsonaro da maçonaria, que também é o demônio para os cristãos. Revelando segredos que não podem ser revelados. Aí tem outro que viralizou, toda a galera da direita, chama a direita está certo, algo assim. Aí, nesse post, tinha como seria o Brasil em 2023 quando o PT ganhasse. Meu Deus do céu! A quantidade de absurdos ali é algo. As pessoas não raciocinam, não pensam. Aquilo ali vem de encontro ao viés. O que ela está procurando? Ela está procurando não a verdade, ela está procurando algo que, de alguma forma, alimente os preconceitos dela, que justifique as crenças prévias dela. Isso é viés de confirmação. É um vício do nosso cérebro. Resolver as coisas na natureza, no processo evolutivo. Porque se você visse um leão, você tem que ter preconceito contra o leão e sair correndo se esconder, velho. Você precisa raciocinar rápido para sobreviver. À medida que o tempo foi passando, isso foi, de alguma forma, sendo prejudicial para a humanidade. E as fake news hoje elas se propagam justamente por conta disso.
Porque as pessoas não estão interessadas na verdade, e é devagar, é um processo lento. E que ninguém é dono da verdade, nem a direita nem a esquerda. E é doloroso, né? É doloroso. Tanto que a filosofia está há 2000 anos buscando essa verdade e eles não se entendem. Daniel Kahneman, a obra chama Rápido e Devagar, onde ele mostra os tipos de vieses que corrompem a nossa forma de pensar e muitas vezes faz com que a gente chegue a conclusões erradas sobre as coisas. Aí a galera fica postando e compartilhando, né? Olha aqui como eu estou certo. Olha aqui esse cara falando aqui, argumentando de forma que vem de encontro aos meus preconceitos. E o próprio cara que elaborou aquilo está também recheado de preconceitos, porque o que importa ali não é a verdade. O Nicolas Ferreira é mestre nisso. É um dos mestres nisso. Eu queria, né, uns 5 minutos de conversa gravada com um caboclo como o Nicolas Ferreira, que é bombadaço na internet, 1,5 milhão de votos. O cara mais votado do Brasil. O senhor botou em quem? E ele conversa, eu vi um podcast dele com o Rica Perrone. Ele falando sobre a escola de Frankfurt. Quantas asneira e burrice, tudo baseado no Brasil Paralelo, que é outra coisa que faz a mesma merda. Faz a mesma merda. É isso que alimenta a direita, mas a esquerda também não fica atrás, infelizmente. Porque a esquerda, já vi muito esquerdista que vai para debate com esses caras e apanham. Por quê? Porque a própria esquerda também não estuda e fica reproduzindo chavões. É complicadíssimo, é difícil. O momento que a gente vive é o momento das redes sociais, né, em que as coisas se propagam ali, acontecem ali. E as redes sociais elas funcionam uma lógica de algoritmo. E o algoritmo foi criado para quê? Para fomentar a polarização. A polarização faz com que as pessoas fiquem em bolhas. E cada bolha fica sendo alimentada por coisas que vêm de encontro às crenças. Exatamente. Aí ele não consegue pensar fora da bolha. E a bolha não está te alimentando sobre a verdade em relação à realidade. A bolha está te bombardeando de preconceitos, de platitudes, de idiotices, de coisas que não correspondem a fatos, de fake news. Mas, infelizmente, é a realidade das redes sociais e isso está determinando eleições no mundo inteiro. E levando a essa polarização, a esse ódio. Por quê? Porque o ódio vende. O ódio mantém as pessoas ali. É porque a pessoa quer entrar, ela começa a ter uma discussão, ela quer alguém que vai vir de acordo com o que ela defende, ela fica entrando lá para ver. Porque aí ela vê um outro, peraí, esse aqui, né, começou a questionar meu modo de ver. Aí ele vai atrás de outra informação para tentar responder aquela. Aí fica alimentando isso, as pessoas ficam horas e horas nas redes sociais ali. Enquanto isso, as Big Techs, que hoje são as empresas que comandam tudo isso, essas empresas são as mais ricas do mundo. E elas têm o capital, o principal ativo do capitalismo da era que a gente está vivendo, que é a era da informação. O capitalismo informacional. O que vale hoje mais não é mais o comércio, não é mais a indústria, não é mais a terceira revolução industrial, que foi a questão... a terceira revolução industrial foi o século. Não é mais o capitalismo financeiro, né? Que é a terceira fase. Quase que fugiu aqui. As 3 fases do capitalismo: comercial, industrial, financeiro. Agora é informacional. Então não é mais instituições financeiras, não são mais os bancos, não são mais as indústrias, não são mais o comércio, agora é a informação. Por isso que elas são as mais ricas. E elas sabem de tudo sobre a nossa vida. Porque você está lá clicando a todo momento. Tudo que você curte, comenta, compartilha e pesquisa, eles sabem. Eles sabem mais sobre a sua vida do que você mesmo. Se existir um julgamento, uma vida após morte, um julgamento, Deus vai consultar o Google para saber sobre nós, porque o Google vai saber mais do que Deus sobre a nossa vida. Vai conseguir dar um parecer muito mais preciso sobre quem nós somos. Mas apesar disso, ao mesmo tempo que os algoritmos coletam todas essas informações, ele te joga nessas bolhas. Porque a partir da sua pesquisa, ele só vai te alimentar de coisas que você pesquisa. Não de coisas que contrapõem as coisas que você pesquisa. Porque as coisas que contrapõem é que poderia fazer você repensar e se questionar para saber se você está certo ou não. Isso é fundamental para a filosofia, principalmente. A filosofia trabalha com a crítica, com o questionamento, com a dúvida. Se você não coloca em xeque a forma como você pensa, está
ferrado. E eu acho que isso é um dos pontos mais positivos, que é o questionamento para consigo mesmo. Sim, né? você se entender questionar constantemente. os seus viés preconceituosos, né? A gente precisa disso, cara. Porque senão você vai virar Um burro de carroça. um de carroça, uma égua que tem a viseira ali tapada, você não pode olhar. Você não pode contemplar o horizonte, você não pode questionar. Aquilo que você faz, aquilo que você vê os outros fazer, você tem que acreditar naquilo. Então, essa é a ideia, a representação. Você não conhece a realidade. Não é fato. Essas coisas que você compartilha. São ideias e representações sobre a realidade. E boa parte delas não estão interessadas um pouquinho na verdade. Estão interessadas em justificar crenças prévias, preconceitos. Né? Próxima questão. Explica o conceito de potência. Vontade e potência. Né? Vontade e potência é um conceito de Nietzsche, né? Para Nietzsche, o que é a vontade e potência? É a energia vital que nos move. Meu Deus, ele ficou É a força de viver. Aqui é onde o Nietzsche se opõe ao Schopenhauer. Schopenhauer diz que a nossa vontade ela tem que ser anulada, sublimada. Já o Nietzsche não. A nossa vontade ela tem que ser satisfeita. Por quê? Porque a nossa vontade são os nossos desejos, são os nossos instintos que aumentam a nossa energia, a nossa potência de viver. Uma coisa que aconteceu na história, que o Nietzsche vai criticar, por exemplo, ele critica bate muito do cristianismo. Por quê? O cristianismo considerou tudo que é vital pecado. O sexo, por exemplo. O sexo é pecado. E o sexo aumenta a nossa energia, a nossa potência. O cristianismo coloca lá, né, os 10 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não usar o nome de Deus em vão. Terceiro, guardar o sábado. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não roubar. Sétimo, não pecar contra a castidade. O que significa não pecar contra a castidade? Sexo do casamento. Não pode fazer sexo antes nem fora do casamento. Não pode cometer adultério. Não pode saber com a bronha. Não pode mudar um DJ. Não pode fazer uma gravação. Não pode beber um sonho. Tudo isso é pecado. E você vai para o inferno se você... E o objetivo deles, da igreja hoje, com todos esses... Que isso? Com todos esses conceitos, é controlar a sociedade. Na verdade, você controlando o sexo, você controla as pessoas. A sexualidade. Por isso que a esquerda também busca um certo controle. A esquerda também usa. Mesmo ela sendo liberal no sexo, ela quer controlar a sua sexualidade. E busca isso. Tem uma obra que eu esqueci agora o nome, que fala sobre isso, né? Como a sexualidade ela é usada pelas ideologias políticas para nos controlar. Quando a esquerda prega um sexo livre, na verdade não é livre assim, porque ela condena várias práticas e começa a te enquadrar ali. A esquerda defende a sexualidade livre, mas a mulher não pode ter o desejo, por exemplo, do sadomasoquismo, porque isso aí já é uma submissão ao machismo, não sei o que lá, cultura patriarcal. Então a mulher não pode gostar de apanhar, não pode gostar. Entende? Ela quer ter um controle também. Ela quer colocar dentro do redilzinho dela ali. As outras formas de manifestação da sexualidade não pode, só pode aquela que ela fala que é beleza. Vocês consideram essa marca esquerda progressista? Eu? Ele é Bolsonaro. Eu, na verdade, eu sou cético. Sou agnóstico em religião. Eu não sei se Deus existe ou não. E no campo da filosofia, da ideologia política, eu sou cético. Eu já fui de todas. Já fui conservador, fui seminarista, devo ser padre. Já fui esquerdista, socialista, comunista, progressista, militante. Já fui também, já flertei, não cheguei a ser liberal. Mas eu percebi que era igual na religião. Quando eu me converti, fui para a religião, o que acontecia? Minha mãe era espírita, eu fui educado no espiritismo kardecista. E aí eu fui para o catolicismo. Por quê? Porque um amigo meu falou que ia ter um encontro de jovens numa chácara no final de semana cheio de menina comigo. Eu fui lá na esperança de pegar as meninas. Né? E aí, mas aí, rapaz, eu passei o final de semana inteiro chorando, porque os caras
nas pregações bate fudido. Isso é coisa que jovem, adolescente Eu vou indo. faz merda, que é em relação à sua vida, né? Com a sua família. Eu tinha altas tretas, principalmente com a minha mãe, então, quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi falar eu te amo com minha mãe e com meu pai, que eu nunca tinha falado na minha vida. Então, de alguma forma, me tocou, me emocionou, eu comecei a participar da igreja católica. Aí chegou um momento dentro da igreja católica que eu comecei a receber os testemunhos de Jeová lá em casa, mandando as coisas. Eu comecei a ler os bagulho. Eu falei, tem razão isso aqui. Mas aí eu fui procurar, falei, qual que é a resposta da igreja sobre isso? Eu falei, a igreja também tem razão. A igreja também tem razão e fundamental também na Bíblia. Aí eu falei, cara, a mesma coisa é com as ideologias políticas. Tem muitas coisas que elas têm razão, mas tem muitas coisas que é merda também. Por quê? Elas querem te controlar, querem você dentro do redil delas. Porque no redil delas, se manipulam. Então, por isso que eu vazei fora de todas. Eu acho que a ideologia política é a mesma coisa que a ideologia religiosa. É muito similar. Eles discordam ali em relação a alguns pontos ou outros de interpretação e de visão de representação da realidade diferente. Então, quando necessário, se junta. A gente teve o Lula e Alckmin. E cada um deles fala que, o meu lado que é a verdade. O liberalismo econômico. O livre mercado, que é a melhor forma de economia possível para uma nação crescer e se desenvolver. A China vai passar, os Estados Unidos não tem livre mercado. É falhada essa teoria. Em alguns países foi importante o mercado, funcionou. A China não. Ali é um controle do mercado, há um controle da sociedade também moral fudidaço. A China é muito mais repressora em relação à questão de movimentos sexuais. A homossexualidade lá é perseguida. Lá, inclusive, fazem educação para que os meninos sejam viris, os jovens, os homens. A realidade é uma coisa na Rússia, do Putin, que a esquerda também baba ovo. O Putin também é extremamente homofóbico contra os movimentos LGBT, que não pode nem fazer passeata lá, que é tudo preso e apanha da polícia e você é morto. Então, não é bem assim. Isso que eu falo. Em própria Cuba também foi assim. Che Guevara, Fidel Castro fuzilavam homossexuais. Era considerado perversão. Então, as sociedades liberais capitalistas foram que deram a letra, mas mesmo assim nem todas. Na Inglaterra, no início do século XX, o Turing, Alan Turing, né, que é o cara que descobriu o negócio da Segunda Guerra Mundial lá, acho que é Turing, né? Turing mesmo. Ele era homossexual, ele sofreu castração química por parte do governo, porque a homossexualidade é considerada crime. Nas sociedades liberais também tinha B.O. E os conservadores também, eles entram em muitas contradições, porque não pode. Aí eu vejo pastor, igual o pastor Cláudio Duarte, ele é contra homossexuais. Já falou isso em programa de TV, como homossexualidade, porque segundo ele não é natural. Aí eu venho fazer uma pregação sobre sexo oral. Ele fala o seguinte: o sexo oral só pode acontecer numa situação, numa circunstância consensual. Se a sua mulher olhar para o seu periquito, seu peru, e não quiser, ela não vai chupar. Mentira, na Bíblia eu falo, na Bíblia é pecado se fazer. Pois então. Sério? Mas aí por que eles falam? É pecado, anal também. Por que